Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 14 de agosto de 2023. Começando por aquele famoso apanhadão da semana passada, as principais bolsas fecharam no vermelho, a gente viu viés de dólar forte contra as principais moedas, com destaque para alta nas taxas de juros futuras nos Estados Unidos. Essa alta nos rendimentos das Treasuries é um evento bastante importante para os ativos em geral e é resultado do aumento na sua oferta por parte do Tesouro Americano, que vem enxugando de novo liquidez agora que a crise bancária ficou para trás. Só para dar uma ideia, mesmo com os títulos longos americanos pagando aí variação do dólar mais 4,2% ao ano, uma bela taxa, a demanda dos investidores ficou aquém das expectativas. Isso tudo mesmo com a inflação americana um pouco mais baixa, saindo semana passada ali, o que acabou reforçando as expectativas de que o Fed vai de fato manter as taxas entre 5,25 e 5,50 na decisão de setembro. Taxas que estão já nesse patamares, né? Ou seja, eu me prepararia então para mais pressão vinda dos juros longos americanos e nem tanto dos curtos. Na ponta oposta, o petróleo e o minério de ferro subiram, mesmo com outras commodities acumulando perdas, o que acabou fazendo o Ibovespa cair só 1,2%, contra o dobro disso das demais economias emergentes, no acumulado ali até sexta-feira passada. Por fim, a ata do último Copom voltou a dizer que reduzir a Selic em ritmo mais rápido do que 0,5% por reunião seria pouco provável, mas eles foram lá e deixaram escrito quais são os condicionantes para isso. E aí, com o IPCA de junho, que saiu na sexta, o mercado preferiu ignorar o palavreado do BC e focar no qualitativo bem comportado da inflação e deixar lá uma grande chance ainda de corte de 75. E por falar em palavrório do BC, a fala do Roberto Campos Neto durante a audiência no Senado sobre o fim do crédito rotativo e do parcelamento sem juros rendeu um puxão de orelha, segundo o noticiário, dos demais integrantes do grupo de trabalho sobre o assunto. A discussão encaixa naquela antiga expressão que diz que, de boas intenções, o inferno está cheio. O ponto de alguns seria que essas modalidades pressionariam por juros mais altos, porque a sua inadimplência seria alta. Só que dois estudos sugerem que essas conclusões são pelo menos precipitadas, e no limite não olhariam para as consequências maiores de uma decisão dessas. O primeiro, então, mostra que a inadimplência de quem paga à vista equivale à de quem parcela as compras no cartão. A outra, o outro estudo da LCA Consultores, diz que o fim dessas linhas geraria, na verdade, um aumento no custo do crédito de 35%, estimado por eles, e uma retração de até 27% no volume de crédito. E o varejo poderia perder quase 200 bilhões de reais em vendas. No fundo, hoje ninguém é obrigado a permitir ou não o parcelado sem juros. Vale então a gente se perguntar, para que limitar, taxar ou suspender uma prática que é fruto, na verdade, da livre concorrência? E vejam, hoje essa modalidade responde por mais ou menos metade das vendas do comércio. Enfim, eu pensaria com um pouquinho mais de cuidado. Bom, atualizando agora algumas outras discussões ali em Brasília, a gente passou mais uma semana sem uma definição do Planalto sobre a reforma ministerial, que é necessária para tentar ampliar a base do governo no Congresso e também destravar votações. Em economia, por exemplo, estão paradas ali matérias importantes para a questão fiscal, como o próprio arcabouço fiscal, que ainda não andou totalmente, o voto de qualidade no CARF, que eu já expliquei aqui para vocês, e a medida provisória que trata do salário mínimo e que agora também trata da tributação dos fundos lá fora, ou offshore, para aqueles que são versados em Faria Limer. Mas, pelo jeito, agora vai. Basta ver o jeito que o Arthur Lira, do PP, e as lideranças dos republicanos enterraram a CPI do MST praticamente esses dias. Os dois partidos devem ganhar ministérios, então são sinais de que eles estão jogando junto, o que demonstra o poder do legislativo sobre o executivo, na verdade. E já teve que fazer uma mini reforma ministerial no seu primeiro ano de governo, algo que não é muito comum. Enfim. Para terminar, a agenda econômica lá de fora também merece atenção, já que aqui tem pouca coisa. Nos Estados Unidos eu vou ficar de olho na atividade econômica de julho, com as vendas no varejo e a produção industrial, que devem mostrar um avanço saudável ali na margem. Fora isso, na quarta tem a divulgação da ata da última reunião do FONC, quando o Fed subiu os juros em 0,25 ponto percentual. O documento vai trazer mais detalhes sobre os seus próximos passos, dando de novo, na minha visão, aquele destaque para os dados que vão sair daqui até a decisão de setembro, para finalmente eles fecharem a questão se o ciclo de alta acabou ou não.
Por fim, a China traz no fim do dia de hoje, na virada de hoje para amanhã, os números da produção industrial também, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos, todos referentes a julho. Tudo que é mais ligado a consumo, para mim, pode ter uma cara um pouco melhor. Mas tudo que é mais ligado à infraestrutura e setor imobiliário deve seguir frágil. E aí, pelo jeito, eles crescerem mais de 5% esse ano não vai ser tão fácil como eu já cheguei a imaginar lá em janeiro. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.